aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert. Na aula passada, a gente falou bastante sobre os modelos atômicos e na aula de hoje, a gente vai testar os nossos conhecimentos. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Seguinte, na aula passada, a gente falou que a matéria, basicamente tudo o que conhecemos no universo, eu, você, uma cadeira, estrelas, planetas, eles são formados por átomos. E a gente conheceu também os modelos atômicos, ou seja, como que a ciência imagina que seja aquele átomo, certo? Então vamos lá, primeira questão. Os modelos atômicos descrevem alguns aspectos estruturais dos átomos. Como eu falei para vocês, esses modelos atômicos fazem com que a gente tenha mais ou menos uma ideia de como é um átomo, certo? Sobre essas afirmações, podemos afirmar que, letra A, os modelos atômicos foram desenvolvidos pelos gregos Leucipto e Demócrito. Gente, eu falei para vocês que essa palavra átomo ela é uma palavra que vem do grego e significa indivisível. Essa ideia de que a matéria seria formada por pequenas partículas que, na sua essência, sejam indivisíveis, ela não vem de agora, ela vem lá de antes de Cristo, mais ou menos 450 anos antes de Cristo, com Leucipto e Demócrito. Gente, eles dois, eles só falaram, se está aqui uma porção de matéria. Se eu dividir essa matéria, até não dar mais, vai chegar um certo momento que não vai dar mais para dividir, né? E aí vai ter uma pequena partícula. Essa partícula eu chamei de átomo. Então, gente, basicamente foi só isso que eles fizeram. Então, nessa parte de Leucipto e Demócrito, essa aqui, gente, não tem nenhuma base científica, tá bom? É só uma ideia de como seria, certo? Que mais ou menos 1850, aliás, quase 2000 anos depois, o Dalton reproduziu, né, o modelo atômico baseado na ideia do Leucipto e do Demócrito, certo? Letra B. Então, letra A está incorreta. Letra B. Os principais modelos atômicos são o modelo atômico de Rutherford e modelo atômico de Bohr. Gente, os principais modelos atômicos são esses daqui, certo? Porque, assim, os principais modelos atômicos que a gente tem hoje, né, na verdade, são de um modelo atômico de Schrödinger. Só que, assim, até onde o nosso conhecimento tem que ir, a gente estuda só o de Rutherford e o de Rutherford-Bohr. Né? Esses daqui, gente, são os principais modelos atômicos, correto? Então, letra certa aí, letra B. Agora, eu não sei porque no meu gabarito aqui está a letra D. Então, vamos seguir aqui. O primeiro modelo atômico desenvolvido foi o modelo atômico de Rutherford. Gente, a gente viu que o primeiro modelo atômico não foi o de Rutherford, e sim o de Dalton, certo? Então, letra C está errada. Agora, letra D. Os modelos atômicos foram desenvolvidos por cientistas com o intuito de compreender melhor o átomo e a sua composição. Gente, seguinte, como eu falei para vocês, no meu gabarito aqui está a letra D, mas eu tenho uma impressão de que a letra B também está correta. Mas a letra D, gente, ela também está correta. Esses modelos atômicos, como eu disse para vocês, a gente não tem a menor ideia de como que é um átomo. Na verdade, a gente tem, né? Eu até mostrei para vocês uma foto tirada, salvo engano, em 2019, de um átomo de hidrogênio. Então, a gente tem mais ou menos ali uma ideia de como que ele é, mas a gente não tem certeza absoluta. Então, esses modelos atômicos, eles têm a intenção de fazer com que a gente compreenda melhor o átomo e principalmente a sua composição. Lembrando que no átomo, a gente, né, até onde o nosso conhecimento precisa ir, a gente estuda 3 partículas chamadas de partículas subatômicas. Elétrons, que são as partículas de carga negativa, os prótons de carga positiva e os nêutrons de, como o próprio nome diz, de carga neutra, tá bom? Então, ao meu ver, a alternativa correta aí seria a letra B e letra D. Agora, eu acho que a letra B, acho que o gabarito ele dá a letra D, porque é o seguinte, os principais modelos atômicos são, gente, ao meu ver, são todos. Como eu falei para você, gente, a ciência é como se você estivesse subindo uma escada. Cada degrau é importante. Então, talvez seja por isso que a alternativa correta aí seja a letra D. Porque os principais modelos atômicos são todos, tá? Todos os modelos atômicos contribuíram para a gente ter um modelo atômico atual.
certo? Então, primeira questão, aí a gente pode considerar a alternativa D, mas a alternativa B não está tão errada não. Segunda questão, assinale a alternativa incorreta. Letra A. As primeiras ideias relativas à estrutura interna dos átomos foram de Thomson. Gente, as primeiras ideias relativas à estrutura interna, repita comigo, interna, foi com Thomson. Porque até Dalton, gente, o Dalton ali, ele já dizia que o átomo era indivisível, maciço, ou seja, basicamente não tinha como penetrar no átomo. Já foi com Thomson, que foi o descobridor do elétron, que inclusive rendeu a ele um prêmio Nobel. Então foi só com Thomson que a gente conseguiu conseguiu começar a ver o que tinha dentro do átomo, certo? Então a letra A está correta, só que a segunda questão que é a incorreta, beleza? Então vamos lá. Letra B. No modelo atômico de Rutherford-Bohr, os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, mas descrevem órbitas determinadas. Gente, como eu falei para vocês, o modelo atômico de Rutherford, ele não está totalmente incorreto, mas ele tem alguns defeitos. Um dos defeitos seriam, se esses elétrons girassem ali em torno do núcleo, ia chegar um certo momento, gente, que por conta da força, a força de atração, né, que você sabe que o positivo atrai o negativo, enfim, cargas opostas se atraem, cargas diferentes se repelem. Então, por conta dessa força de atração, chegaria um momento em que o elétron chegaria até o núcleo. Então, foi com o Bohr, né, o Bohr explicou isso, que esses átomos, esses elétrons, eles não giram ao acaso, e sim eles descrevem órbitas determinadas. Lembra lá que o átomo, segundo o modelo de Bohr, tem 7 camadas, certo? Então, a letra B corretíssima. Letra C. O modelo atômico de Dalton considerava a existência de cargas nos átomos. Gente, como eu falei para vocês, o Dalton, ele simplesmente não tinha a menor ideia do que tinha dentro do átomo. Ele só disse que o átomo era indivisível e maciço. Pronto, acabou. Ele não disse que, nem muito menos provou que existia alguma coisa ali dentro do átomo, certo? Então, com a segunda questão, que é a alternativa incorreta, a letra C é a nossa resposta, certo? Mas vamos aqui ler a letra D. A letra D diz: Demócrito e Leucípito foram os primeiros a definir o conceito de matéria e de átomo. Gente, perfeito. Eles não provaram absolutamente nada, mas eles definiram. Ó, matéria é isso e átomo é isso, como eu falei para vocês na primeira questão, certo? Então, a letra D está correta. Segunda questão, alternativa C. Terceira. Relacione as características atômicas com os cientistas que as propus. Primeiro, Dalton. Segundo, Thomson. Terceiro, Rutherford. Vamos lá, gente. O Dalton, ele tinha um modelo que ele falava que o átomo era semelhante a uma bola de bilhar, certo? Era esférico, era indivisível e era maciço, certo? Então, no caso, o Dalton ficaria aqui, certo? No caso, Dalton ficaria aqui. Thomson. Gente, o Thomson, lembrando aqui, tá? O Thomson foi o descobridor do elétron, certo? Então, gente, o Thomson, ele tinha um modelo atômico que ele chamou de pudim de passas, onde você tinha ali basicamente todo o átomo era preenchido por carga positiva e você tinha ali pequenas partículas negativas, cujas quais ele chamou de elétron, que preenchiam esse átomo, certo? E aí, essa analogia, o pudim é como se fosse a carga positiva e as passas seriam como se fossem os elétrons, as cargas negativas, certo? E terceiro, Rutherford. Gente, Rutherford criou um modelo de átomo semelhante ao sistema solar. No centro ali você tinha um núcleo, que o núcleo ele sabia que tinha cargas positivas, cujas quais ele chamou de prótons. Ele imaginava que teriam também cargas neutras, que seriam os nêutrons. Só foi descobrido um tempinho depois, né, pelo seu aluno, que eu até falei para vocês, que foi o James Chadwick, certo? E, por fim, você tinha a eletrosfera, que era uma região onde os átomos giravam ao redor do núcleo, certo?
Então a resposta seria essa, né? Essa primeira aqui do pudim de passas é do Thomson, o segundo do bola de bilhar, Dalton, e o terceiro do modelo do sistema solar, Rutherford, certo? Então ficaria mais ou menos assim. 2, 1 e 3. Vamos lá, quarta questão. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de... Gente, aqui a gente está falando da contribuição do Rutherford, tá? Vale lembrar que cada cientista teve determinada contribuição, por isso que todos os modelos são importantes. Não é porque o modelo não é mais utilizado hoje que ele está totalmente errado, certo? Então vamos lá. Letra A. Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Quem dizia isso aqui não era Rutherford, e sim Thomson, certo? Então, letra A já está errada. Letra B. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. Gente, primeiro, não era compactada. Essa estrutura altamente compactada aqui de prótons é o núcleo, tá? Mas os elétrons, eles estão fora do núcleo, certo? Então, não é uma estrutura altamente compactada, muito pelo contrário. Na eletrosfera existem grandes regiões vazias, que hoje a gente sabe que não são tão vazias assim, mas isso não tem nada a ver com a aula. Letra C. Um núcleo de massa desprezível comparado com a massa do elétron. Gente, primeiro de tudo, o núcleo é responsável pela imensa maioria da massa do elétron, certo? Vale lembrar que o elétron é cerca de 1836 vezes menor do que a massa do próton, certo? Então, o elétron ele é muito levinho em comparação com o próton. E como o próton está no núcleo, a letra C só pode estar totalmente incorreta. Só nos restou, então, letra B, em que Rutherford dizia que o núcleo, que você tinha ali um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. Perfeito, né? Então, quarta questão, alternativa letra D, né? Tá aqui o modelo atômico de Rutherford. No centro ali você tinha um núcleo com próton, mas lembrando, gente, ele imaginava que teriam cargas neutras, mas ele não conseguiu provar. Só com um aluno dele, o Chadwick. E aí você tinha umas regiões ali, regiões fora do núcleo, que ele chamou de eletrosfera, em que os elétrons giravam em torno do núcleo. Tranquilo, né? Alternativa letra D. Quinta questão. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. No caso aí, né? O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera seriam os planetas. Gente, como eu falei para vocês, que eu até dei o exemplo aqui, que por mais que o modelo de Rutherford não seja o que a gente utiliza hoje, ele está muito, digamos assim, muito próximo da realidade, né? Porque se você for parar para pensar, o Sol ele é responsável por cerca de 99,9% de toda a massa do sistema solar. Assim como o núcleo, ele é responsável por aproximadamente essa porcentagem da massa de um átomo, certo? Então vamos lá, gente. A questão está perguntando, a eletrosfera é a região do átomo que? Lembrando, vou até voltar bem aqui. Eletrosfera é a região do átomo onde você tem partículas onde você tem elétrons girando ao redor do núcleo, certo? E dito isso, né, a alternativa correta aí só nos resta a letra A, né? Contém partículas de carga elétrica negativa. Vale lembrar que o elétron tem carga elétrica negativa. Vou repetir de novo. O elétron tem carga elétrica negativa, o próton tem carga elétrica positiva e o nêutron tem carga elétrica neutra, certo? Então, quinta questão, alternativa A. Sexta questão. Aponte em cada modelo a seguir as características que contrariam a proposta de modelo atômico atual. O átomo constituído de núcleo e eletrosfera, considerando as partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Primeiro, o átomo dos gregos Demócrito de Abdera e Leucipto
a matéria era composta de pequenas partículas que receberam a denominação do átomo, né? Como eu falei para vocês, átomos é uma palavra que vem do grego que significa indivisível. Gente, primeiro de tudo, o Leucíptero e o Demócrito, eles só falaram que tá aqui a matéria, se você dividir a matéria em várias partes, vai chegar um momento que você não vai mais conseguir dividir, e aquela ali você tem uma partícula chamada de átomo. Gente, isso daqui de ciência não tem nada, tem muito de filosofia, e ajudou bastante os modelos atômicos, principalmente Dalton, que se inspirou no trabalho do Leucíptero e do Demócrito para criar o seu modelo atômico. Mas aqui, infelizmente, não tem nenhuma base científica, certo? Segunda, átomo de Dalton era uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível e eletricamente neutra. Então vamos lá, gente. Vamos analisar aqui o modelo atômico de Dalton, o que ele estava errado. Primeiro de tudo, é uma esfera maciça. Gente, não é maciça, tem muitas regiões do átomo que, segundo Bohr, né, como eu falei para vocês, não é bem assim hoje, que a gente sabe, né? Então, muitas regiões ali do átomo, principalmente na eletrosfera, estão vazias, tá bom? Então, não é maciça. Homogênea. Gente, não é homogênea. O que significa homogênea, professor? Basicamente, é quando você tem uma massa bem distribuída em todas as partes. Não é bem assim. A imensa maioria da massa de um átomo está onde? No núcleo, certo? Dalton também dizia que o átomo era indivisível. Também estava errado, o átomo é bem divisível, tá? Inclusive, não só nessas partículas prótons, elétrons e nêutrons, tá bom? Você tem muitas outras partículas ali, mas isso daqui não é muito importante pra gente, não. Indestrutível. Gente, o átomo é sim, você pode sim, digamos assim, não diria destruir, tá? Mas você poderia alterar a composição de um átomo, tá bom? E aí, se você mexer principalmente na região do núcleo, você vai estar gerando ali uma grande liberação de energia, que se a gente tiver a oportunidade na próxima aula, a gente vai ver, a gente vai falar um pouco sobre bombas atômicas e como o núcleo de um átomo está relacionado à criação de bombas atômicas, certo? E por fim, Dalton também dizia que o átomo era uma região eletricamente neutra. Essa daqui, gente, ele acertou, tá bom? Um átomo estável, um átomo bonitinho, com a mesma quantidade de prótons, elétrons e nêutrons, você tem que um átomo é eletricamente neutro, tá? A carga dele é neutra, certo? Então, isso aqui ele acertou. Terceiro, átomo de Thomson. O átomo é como uma pequena esfera positiva impregnada de partículas negativas, os elétrons. Gente, seguinte, no átomo de Thomson, essas partículas, os elétrons, elas estão paradas, tá? Só que os elétrons, eles não podem ficar parados, tá? Justamente por conta daquilo que eu falei para vocês, da força de atração. A carga elétrica negativa é atraída pela positiva e vice-versa, tá bom? Então, eles não podem estar parados. Então, esse daqui foi um dos erros do Thomson, certo? Quarta, átomo de Rutherford. O átomo consiste de um núcleo pequeno que compreende toda a carga positiva e praticamente a massa do átomo, também numa região extranuclear, que é um espaço vazio onde só existe átomos distribuídos, certo? Gente, qual que foi o problema de Rutherford? O problema de Rutherford foi dizer que esses elétrons estão distribuídos ali na região da eletrosfera, né? Só que o problema, gente, é porque se fosse do jeito que Rutherford falou, esses elétrons, eles estão girando ali, e aí por conta da força da atração, né, atração elétrica, eles terminariam se chocando com o núcleo, certo? Então a quarta aí, esse foi o pequeno erro de Rutherford, mas no mais, o modelo de Rutherford foi bem perfeito pra gente. Então essas daqui são as observações, né, como eu falei para vocês, o modelo de Leucíptero e Demócrito, ele é um modelo filosófico, ou seja, não tem base científica, certo? O segundo, os átomos não podem ser maciços, que é o modelo de Dalton, né? E muito pelo contrário, eles possuem um grande espaço vazio que comportam elétrons e esses giram ao redor do núcleo. O terceiro aqui está falando do Thomson. Os elétrons, eles não se encontram fixos no átomo, eles se movimentam na eletrosfera, tá bom? Então esse foi o erro de Dalton. E por fim aí, o Rutherford conceituou que no núcleo atômico se encontravam partículas, as quais ele chamou de prótons, que têm uma massa maior que a do elétron.
Mas se tratando da carga, o núcleo e o elétron possuem cargas iguais e de sinais opostos, tá? Esse aqui foi um dos outros pequenos erros do Rutherford, ok? Sétima. Ao longo dos anos, as características atômicas foram sendo desvendadas pelos cientistas. Foi um processo de descoberta no qual as opiniões anteriores não poderiam ser desprezadas, ou seja, apesar de serem ideias ultrapassadas, fizeram parte do histórico de descoberta das características atômicas. E é isso que eu digo para vocês, pessoal. Não é porque uma coisa na ciência não é mais utilizada hoje que a gente tem que descartar completamente, tá bom? É desse jeito que a gente faz ciência, é olhando para o passado. É uma das formas, né? Continuando. Vários foram os colaboradores para o modelo atômico atual, dentre eles Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Abaixo você tem a relação de algumas características atômicas, especifique o cientista responsável por cada uma dessas teorias. Então essa questão, gente, é bem completa. Ela vai falar sobre as características de cada modelo atômico, do Dalton, do Thomson, do Rutherford e do Bohr. Então, primeiro, o átomo é comparado a uma bola de bilhar. Gente, falou de bola de bilhar, é Dalton, certo? Mas continuando, uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível e eletricamente neutra. Isso daqui, gente, é um modelo de Dalton, certo? Então, primeiro aí é Dalton. Segundo, o átomo é comparado a um pudim de ameixas, uma esfera carregada positivamente e que elétrons de carga negativa foram incrustados nela. Esse segundo aqui, gente, está falando do modelo de quem? Do modelo de Thomson, certo? Terceira, átomo em que elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do núcleo. Gente, quem falou isso foi o... Opa, peraí. Gente, quem falou isso daí foi o Bohr, tá? Vale lembrar que o átomo, segundo o modelo de Bohr, tem 7 camadas e que um dos postulados de Bohr é que... A gente vai ver isso bem melhor na próxima aula, tá? A gente só conceituou um pouco na aula passada. Então, você tem 7 camadas no átomo, tá? E um elétron só pode participar de uma camada de cada vez, tá bom? Você não vai encontrar um elétron em mais de uma camada. Então, quem disse que os elétrons se organizavam na forma de camadas ao redor do núcleo foi quem? Foi Bohr, tá? 4. Átomo que apresentava um núcleo carregado positivamente e ao seu redor giram elétrons com carga negativa. Quem disse isso foi o Rutherford, certo? Então a resposta seria mais ou menos essa. O primeiro Dalton, segundo Thomson, terceiro Bohr e quarto Rutherford. Oitava. Em 1913, Niels Bohr propôs um modelo que fornecia uma explicação para a origem de espectros atômicos. Professor, o que são espectros atômicos? A gente vai ver isso bem melhor na aula passada. Eu destinei uma aula completa só para a gente entender o modelo de Bohr, tá bom? Mas com os conhecimentos que a gente tem, dá para a gente responder essa questão. Nesse modelo, Bohr introduziu uma série de postulados, dentre os quais a energia do elétron só pode assumir certos valores discretos. É como se estivesse em forma de pacotes de energia, ou seja, essa energia é quantizada. Por isso o nome física quântica, tá? De quantizada. Continuando, ocupando níveis de energia somente níveis de energia permitidos ao redor do núcleo atômico. Considerando o modelo de Bohr, os diferentes espectros atômicos podem ser explicados em função de: letra A, do recebimento de elétrons por diferentes elementos. A gente vai ver, pessoal, na próxima aula, que elétrons, eles podem sim ir de determinada matéria para outra, né? Você pode ter uma troca de elétrons. O que você não pode ter é uma troca de prótons e nem de nêutrons, a menos que você queira ter uma grande liberação de energia, basicamente uma grande explosão, e dependendo da quantidade, aí uma explosão nuclear, tá bom? Então a gente vai ver isso daí, mas isso daqui não tem nada a ver, tá? Letra B, da perda de elétrons por diferentes elementos, como eu falei para vocês, né? Você pode ter uma troca de elétrons. Dependendo do material, um elemento vai ganhar e o outro vai perder.
Mas isso daqui também não tem nada a ver com aquilo que a gente quer. Letra C. Das diferentes transições eletrônicas que variam de elemento para elemento. Pessoal, a gente vai ver aqui também que na próxima aula, tá? Então, por isso que essa questão vai ficar um pouco vaga. O átomo, quando ele passa de uma camada de energia para outra, é porque ele recebeu energia. E quando ele volta para o seu estado inicial, ele libera energia. E isso varia bastante de elemento para elemento. A gente vai falar sobre os testes de chama, tá? Então, por que se você queimar diferentes elementos, você vai ter diferentes cores, tá bom? Mas isso daqui é como eu falei para vocês, essa questão vai ficar um pouco vaga, mas por favor, não esqueçam dela para a próxima aula, certo? Então, é exatamente isso que a gente quer. Oitava questão, letra C, certo? Nona questão. A eletricidade, do grego elétron, que significa âmbar, é um fenômeno físico originado por cargas elétricas. Você tem 3 tipos de eletrização, e a gente vai ver isso melhor na próxima aula, tá? Mas como eu falei para vocês, não esqueçam nem da oitava nem dessa nona. Existem 2 tipos de cargas elétricas, positivas e negativas. As cargas de nomes iguais, ou seja, de mesmo sinal, se repelem, e as de nomes distintos, ou seja, sinais diferentes, se atraem. De acordo com a informação, assinale a alternativa correta. Pessoal, como eu falei para vocês, quando você tem cargas elétricas de sinais opostos, elas tendem a se unir, tá? Elas tendem a se atrair. Quando essas cargas são de sinais opostos, elas tendem a se o quê? Repelir, tá bom? Então, letra A. O fenômeno descrito não pode ser explicado utilizando o modelo atômico de Dalton. Gente, é perfeito, né? Porque assim, o modelo atômico de Dalton, ele não pode explicar esse fenômeno porque, assim, no modelo atômico de Dalton você tinha elétrons ali que estavam meio que presos ao átomo, né? Tanto que eles nem se moviam livremente, tá bom? Então, nesse caso aqui, gente, esse fenômeno aqui ele não pode ser explicado pelo Dalton. Ele só vai ser explicado de Rutherford para frente. Aliás, perdão, eu que me equivoquei aqui, eu tava na letra B. Mas, gente, seguinte, o fenômeno não pode ser explicado por Dalton. Por que ele não pode ser explicado por Dalton? Porque Dalton simplesmente não sabia que dentro do átomo você tinha elétrons e prótons, né? Que são ali cargas, você tem ali partículas de sinais opostos, né? Uma positiva e outra negativa. Tá bom? Então, realmente, esse daqui não pode ser explicado por Dalton, mas pode ser explicado pelo Thomson, tá bom? Por que pelo Thomson? Porque o Thomson já sabia da existência de elétrons, tá? É tanto que a eletricidade aí, ó, do grego elétron, que significa âmbar, tá bom? Então, a eletricidade, gente, vocês vão ver lá no ensino médio que eletricidade tem absolutamente tudo a ver com elétrons, tá bom? Mas até lá, confie em mim. Letra C. Os prótons possuem carga elétrica negativa. Gente, a carga elétrica do próton não é negativa, ela é positiva. E a letra D diz: o fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando o modelo atômico de Rutherford. Pode sim ser explicado pelo modelo atômico de Rutherford. De Thomson para frente, ali a gente já pode explicar aí essa atração de cargas, tá bom? Então, nona questão, alternativa A. O único que não conseguiu explicar esse fenômeno foi Dalton, tá bom? Então, a gente vai ficando aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e, por favor, se preparem bem, porque na próxima aula a gente vai conhecer bem melhor o modelo atômico atual, certo? Fiquem bem e até a próxima.